E vamos lá, pessoal, vamos lá para mais uma live abençoada em nome de Jesus. Vamos começar a nossa live e vamos, semear a palavra, semear vida, semear as bênçãos de Deus aí na vida de cada um de vocês. Eu tenho a certeza que cada um de vocês que estão aí esperando, estão participando, precisam de uma resposta, de uma definição, de um milagre, cura, libertações, porta de emprego, família, vida sentimental, sabe? Todos nós precisamos da bênção de Deus. Então, que Deus possa falar com cada um e que todos possam sair dessa live aí extremamente abençoados, com respostas, com definições, curados, libertos, família salva. Vamos orar para que Deus possa falar, para que Deus possa dirigir tudo, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Senhor, neste momento eu quero consagrar e apresentar ao Senhor esta live. Eu quero pedir a Tua presença, quero pedir a Tua bênção, que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha dirigir, Senhor, este momento que nós estaremos aqui, pregando, falando, orando e abençoando, Senhor, cada uma dessas pessoas. Cada uma delas tem uma necessidade, cada uma delas precisa de um milagre, de uma bênção, e o Senhor pode suprir, o Senhor pode abençoar, o Senhor pode curar, o Senhor pode reverter toda e qualquer situação, porque para o Senhor nada é impossível. Então que assim aconteça, que assim seja na vida de cada uma dessas pessoas. Que todas elas sejam abençoadas, que saiam desta live com vitórias, definições para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. E amém, graças a Deus. Em nome de Jesus. Eu estava buscando uma direção, e por várias vezes caiu em Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículo 4, que, olha que coisa, o que a gente, muitas vezes, ao executar ou fazer algo, muitas vezes, o cristão mesmo, ele se sente incapaz, ele se sente ali uma pessoa incapaz de realizar algo, de fazer algo, sabe? Aquele pensamento, sentimento, aquele medo de será que eu vou dar conta de fazer isso? Sabe, eu já conversei com várias pessoas que falaram para mim, e disseram assim: nossa, eu tenho medo de ser pai, de repente de não dar conta. Eu tenho medo de ser mãe, de repente não dar conta de criar, de fazer o que tem que ser feito. Nossa, eu tenho medo de ser promovido, porque de repente eu não vou dar conta de executar o trabalho. Olha, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo, de falar em público, eu tenho medo disso. Por quê? Porque dentro da pessoa, muitas vezes, é aquele espírito de incapacidade. Aquele espírito de incapacidade que não provém de Deus faz com que muitas pessoas se sintam assim. Vamos lá, Deus tem projetos grandes para nós, Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida, e muitas vezes nós, de forma humana, nós olhamos de forma humana ou humano, e nós, pela nossa pequenez, nós achamos que nós não vamos dar conta. Você olha para você com um olhar humano, perante o desafio, perante a tarefa, perante aquilo que Deus tem para você, e muitas vezes a pessoa ela se sente incapaz. Muitos se sentem assim, sabe? Incapaz de fazer algo, incapaz de realizar um projeto grande, sabe? De fazer algo maior. E eu sei que muitas pessoas se encontram travadas. E quando eu falo travadas, não é só travada em execução, na execução,
mas travadas na vida. Porque muitos já eram para estar vivendo uma outra realidade. Muitos já eram para estar vivendo uma outra glória. Já era para estar vivendo aquilo que tanto sonha e tanto deseja. Mas aí eu pergunto, mas por que não estão vivendo? Por que muitos não estão vivendo o que realmente sonha, o que deseja, né, para a vida? Sabe, aquele projeto grande, o sonho daquela casa própria, o sonho da casa própria, o sonho, sabe, do carro, do emprego, do salário, sabe, da vida sentimental, a sua vida familiar, não sei. Porque cada pessoa tem realmente um sonho, um desejo, cada pessoa tem, né, um projeto de vida. Mas por que muitos ainda não estão vivendo? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia que não somente você ou nós, mas muitos se sentem como Jeremias. Muitas vezes se sentem como o Gideão, o Moisés. E eu poderia citar outros aqui, né? Outros homens que foram ali, estavam ali, foram separados por Deus para realizarem algo grande, mas eles se sentiam incapazes de fazer, de executar. Mas com o incentivo, com a presença de Deus, você vê, o próprio Moisés, quem diria? Nem ele mesmo, de repente, acreditaria que ele poderia fazer o que ele fez. O Gideão, olha como Deus usou a vida do Gideão. Olha como Deus usou a vida do Jeremias. E olha como Deus pode também usar a sua vida, usar você para coisas maiores, para realizações, concretizações. Deus pode usar você. Agora nós precisamos dar condições para Deus nos usar. Porque se você der condições para Deus te usar, Ele vai te usar. Mas nós precisamos nos libertar. A palavra que eu uso agora é essa. É necessário que aconteça uma libertação desse espírito de intimidação. Sabe, aquela pessoa que só olha para baixo, aquela pessoa que só anda com a cabeça baixa, ela não anda com a cabeça erguida, ela não olha no olho, ela tem medo de conversar com as pessoas, ela tem medo de entrar numa loja e perguntar o preço, ela tem vergonha de ir num shopping, num restaurante, ela tem medo de ir numa agência, numa concessionária. E esse espírito de intimidação faz com que a pessoa viva uma vida completamente inferior à qual ela sonha e deseja para ela, para a vida dela. Então, olha o que Deus disse para o Jeremias. Mas olha o que Jeremias também falou para Deus. E será que nós não estamos assim como Jeremias, falando como Jeremias a princípio? Porque depois mudou. Mas a princípio, olha os dizeres do Jeremias para o próprio Deus. Vamos lá, diz assim, ó. Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta às nações. Então aqui era a resposta de Deus. Aqui era Deus falando com o Jeremias. Agora, tira o Jeremias e coloca o seu nome. Tira o Jeremias, porque Jeremias não está mais nos dias atuais. Quem está hoje? Sou eu, é você, somos nós.
E aí, e olha o que Deus está falando para você, para mim, para todos nós. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Ou seja, antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus o escolheu. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Deus escolheu você. Então, isso mostra para cada um de nós o quê? Peraí, eu não caí aqui de paraquedas. Deus me escolheu. Deus te escolheu. E aí continua dizendo: antes de você nascer, eu o separei e o designei. Designei. Ou seja, aqui o Jeremias, Deus o designou profeta às nações. Mas Deus também designou você alguma coisa. Deus designou, Deus o chamou para um propósito maior. Agora, cabe a você a realmente ter esse entendimento. Peraí, Deus me designou, Deus me separou para coisas maiores. Mas será que existe? Será que tem esse entendimento? Será que você se vê como um escolhido de Deus? Será que você realmente se vê como uma escolhida de Deus? Um homem que foi escolhido, uma mulher que foi escolhida por Deus? Sabe quando você vai no supermercado? Você vai lá na frutaria e você vai lá comprar, um exemplo, maçã. Aí você tá lá, separando. Aí você olha para uma, aquela ali tá meia fofa. Aí você fala: não, essa não. Aí você olha para uma outra, você fala: nossa, essa tá bonita. Aí você pega, vai escolhendo e selecionando o que você vai colocar na sua cesta. Você seleciona o que você vai levar. Então, imagina Deus. Deus o separou. Deus escolheu você. Entre milhares de milhares, Deus escolheu você. Você vê que como isso é forte. Você é um escolhido de Deus. Você tem que dizer isso. Eu sou um escolhido de Deus. Deus me escolheu. E não só me escolheu, mas Ele me designou também. Sabe, Deus me separou para um projeto grande. Para algo grande. Deus te separou para algo grande. Ou seja, Deus te chamou para algo maior. Deus não te chamou para você viver uma vida mediana, uma vida medíocre, abaixo do que foi conquistado na cruz. Deus não te chamou para viver uma vida derrotada, miserável. Ah, bispo, mas por que eu estou vivendo assim então? Uai, muitos estão vivendo o que estão vivendo, em alguns casos, justamente porque ainda não se posicionaram como deveriam se posicionar como escolhidos de Deus. Entende isso? Muitos não se posicionaram como deveria se posicionar como escolhido de Deus. Peraí, Deus me designou, Deus me separou. Para quê? Para algo maior, para algo melhor. Agora, quantos estão vivendo simplesmente para algo menor, para algo inferior? Uma vida destruída, mas justamente porque não se posicionaram. Aí, continua dizendo assim, no 6. Mas eu disse, eu quem? Jeremias. Mas eu disse, não foi Deus, foi Jeremias que disse, mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Eu acho isso daqui muito, vou colocar assim, oportunista,
para poder, para mostrar para nós que muitas vezes a gente está exatamente assim, ai Senhor, como eu vou ser curado? Ai, soberano Senhor. Ó, a gente até se refere, né, com reverência a Deus, né? Ai, soberano Senhor. Oh, meu Deus, como eu vou ser curado? Será que um dia isso vai acontecer? Ai, meu Deus, será que a minha vida vai mudar? Será? Ai, meu Deus, como isso vai acontecer? Como a minha vida vai mudar? Oh, meu Deus, como eu vou pagar essas dívidas? O Jeremias, ele estava simplesmente ali, naquele momento, olhando de forma humana e dizendo: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou uma criança. Você vê que coisa que muitas vezes nos impede de viver algo maior, melhor. Porque quantos de nós estamos vivendo exatamente assim, falando exatamente assim? Quantos de vocês estão falando assim? Ah, eu sou, como diz o Gideão, da família mais pobre. Ah, eu sou muito novo. Ah, eu sou muito velho. Ah, mas eu não tenho escolaridade. Ah, mas eu não tenho recurso, eu não tenho isso, eu não tenho capital, eu não tenho tal coisa, eu não tenho. E fica dizendo não tenho. Você não tem muitas coisas, mas você tem Deus. Você tem que entender isso. De repente você não pode ter, você não tem escolaridade, você não tem faculdade, você não tem dinheiro, você não tem, de repente, padrinho, você não tem um costa quente, você não tem muitas coisas. Mas uma coisa você tem Deus. Exatamente isso, você tem Deus. Deus vale mais do que tudo isso que eu falei agora. Quando se tem Deus, nós temos tudo que você precisa, tudo que a medicina não tem, Deus tem. Toda a inteligência dos médicos, os remédios, isso, aquilo, outro, Deus tem. Deus tem. O que homem nenhum tem. Tanto é que a Bíblia mesmo diz, o Senhor mesmo disse, o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. O que é impossível para a medicina não é impossível para Deus. O que é impossível para o banco, eu não sei qual é a dificuldade, os problemas que você está enfrentando, mas o que é difícil, o que humanamente parece ser difícil para o homem, não é difícil para Deus. Não é difícil para Deus, porque é aquele que sustenta o universo sobre o nada, aquele que criou céus e terra, aquele que dá ordem ao mar, põe limite ao mar, aquele que dá ordem para o sol, para a lua, aquele que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, aquele que chama todas as constelações, todas as estrelas pelos seus nomes, aquele que se inclina para ver o que está acontecendo nos céus e na terra. É Ele quem vai fazer. Para de olhar de forma humana. Para de olhar de forma natural. Ai, Senhor, mas como? Não é você, não é a medicina, é Deus. É Deus quem vai fazer o milagre
na sua casa. É Deus quem vai salvar a sua família. É Deus quem vai salvar o seu marido, sua esposa, os seus filhos. É Deus quem vai libertar. É Deus quem vai curar. É Deus que vai te dar recurso. Te dar recurso? Não, deixa eu pontuar isso também, porque de repente a pessoa, Deus vai mandar dinheiro. Não, Deus vai criar situações para que você ganhe dinheiro, para que você sane os seus compromissos. Então Deus, ele pode mover céus e terra para te favorecer e te abençoar, como ele fez no passado. Lembram do Josué? O Josué precisava daquela vitória naquele dia. O sol não podia se pôr. E o Josué orou: sol, detenha-te, lua. O sol parou, a lua parou. O sol parou e a lua parou pela oração de um homem. Então, quem realiza o impossível não somos nós. Quem realiza o impossível é Deus. Agora, se você realmente não parar de ficar falando ou olhando e falando de forma humana, eu não posso, eu não consigo, é porque os médicos falaram, é porque o A ou B falou, é porque isso não muda, é porque isso não acontece, é porque eu sou incapaz, é porque eu não tenho isso, é porque eu não tenho aquilo outro. Deus não perguntou para você, para mim, para o Jeremias, Moisés, Gideão, se temos ou não temos. Como a Bíblia mesmo diz, Deus não escolheu os capacitados. Deus, ele capacita os seus escolhidos. Então Deus não perguntou para Jeremias, até porque Deus, ele é onisciente, ele sabia, ele sabe que o Jeremias é uma criança. Deus, ele sabia que Moisés tinha dificuldade na fala. Deus, ele sabia que Gideão, ele era da família mais pobre. Agora, Deus também sabe das suas limitações. Deus, ele sabe das dificuldades que você tem passado, enfrentado. Mas agora, o que Deus está interessado não é nas nossas desculpas, justificativas. Deus está interessado exatamente na nossa fé. O quanto eu creio, o quanto eu acredito. O quanto você crê, o quanto você acredita que isso pode mudar na sua vida. Pela força humana, na força do braço? Não. Pela força e pelo poder de Deus. O quanto você acredita. O quanto você crê que isso pode mudar. Mas isso não vai mudar se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar a sua fala, se você continuar dizendo, eu sou uma criança, eu não posso, eu não consigo, isso é difícil, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Para de dizer isso e começa a dizer, eu tenho Deus. Eu já vi pessoas sem faculdade gerenciar, chefiar advogados, pessoas que têm tinham currículo, pessoas que não tinham nem o 2º grau completo. Eu já vi pessoas, assim, várias situações. Eu já vi pessoas que realmente não tinham condições nenhuma de estar onde estão. Mas por que estão? Porque Deus colocou, porque Deus capacitou, porque Deus colocou elas lá. E é exatamente isso. Você já viu vários testemunhos também de pessoas que foram desenganadas pelos médicos, pessoas que estavam... O médico já tinha assinado o atestado de óbito, mas Deus foi lá e mudou tudo. Agora, olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Será que Deus não pode fazer isso na sua vida? Será que Deus não pode fazer isso na sua casa, na sua família?
Será que Deus não pode fazer isso por você? Mas como que Deus vai fazer se você realmente continua falando como Jeremias? Exatamente isso. Ah, soberano Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Aqui, ó. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Na Almeida diz, sou uma criança. Ah, soberano Senhor, eu sou muito jovem. Se você sabe falar, se você não sabe falar, não importa. O que importa é que você tem tudo o que precisa para alcançar o que você sonha e deseja. Você tem Deus. E quando se tem Deus, nós temos tudo. E é exatamente isso. E na sequência da leitura ele diz assim, ó. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Olha que coisa confortante. Você quer ouvir algo confortante? Algo que te conforta, algo que te fortalece, algo que te motiva, algo que te encoraja, algo que realmente te põe para cima? Olha que coisa maravilhosa, o que Deus falou para o Jeremias. Sabe aquele momento que você está se sentindo menos, inferior, incapaz? Sabe quando você está com medo de algo? Deus vem e diz assim, ó. O que Deus falou para o Jeremias, Deus fala para você agora, ó. Deus disse assim, ó. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, ou seja, não é para você dizer que você é muito jovem, não é para você dizer que você não pode, não é para você dizer que você é incapaz, não é para você dizer nada negativo. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, você vai a todas as pessoas que eu te enviar, você vai e vai falar. Mas o Jeremias não tinha falado que ele não tinha relatado que ele não sabia falar, que ele era muito jovem? Aí Deus vem e fala assim: aonde eu te enviar, você vai e vai falar. Você vai e vai falar. Ou seja, você vai tomar a atitude de ir e você vai falar. Mas como falar se eu não sei falar? Tá aí o X da questão. Como falar se eu não sei falar? Você já se perguntou, você já se deparou com esse tipo de situação? Não, mas como eu vou fazer isso se eu não sei? Mas como eu vou fazer aquilo se eu não sei? Mas como que isso vai acontecer se eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro? Deus nos manda ir. Vai, porque eu vou te capacitar. Deus vai te capacitar. Deus vai te avaliar. Deus vai te dar condições de fazer aquilo que você precisa fazer. É Deus quem vai estar com você. E ele disse, Deus falou para o Jeremias, não tenha medo. Ó, não tenha medo deles. Desculpa, eu pulei aqui, ó. Não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Aí no 8, não tenha medo deles, pois eu quero que você diga comigo, repita comigo isso, olha. Não tenha medo deles. Falou aí? Deles quem? Hã? O que está te amedrontando aí? O que está te deixando com medo? Deus está dizendo, não tenha medo disso. Não é para você ter medo disso. Não tenha medo deles. Vamos juntos agora novamente. Pois diga eu estou com você.
para protegê-lo, diz o Senhor. Diga novamente comigo: pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Deus está com você para protegê-lo. Como algo pode dar errado se Deus está com você? Você já parou para pensar? Que coisa maravilhosa? Deixa eu falar, semana passada eu não fiz a live, né? Eu cheguei aqui em Portugal, foi dia 12, não lembro a data, mas vamos lá. Eu cheguei aqui em Portugal, num país que não conheço, ou se conheço pessoas, essas pessoas não podiam fazer nada por mim, algumas, até o Alexandre, né, me ajudou, o Alexandre, o tio dele, o Michel, né, me ajudou com, enfim. Mas a princípio, eu vim para Portugal, o que eu tinha? Poxa vida, eu vou para Portugal. Aonde? Como? Poxa vida, iniciar uma nova vida num país, num outro país. Mas como assim? Sabe, muitos falaram, nossa, que loucura. Outros diziam, não, bispo, abra uma igreja aqui, né, e tal, enfim. Mas eu cheguei em Portugal, eu não tinha nada. E quando a gente chega em Portugal, como todo estrangeiro, todo imigrante, tem as suas dificuldades. E principalmente para os brasileiros. O brasileiro é muito mal visto na Europa. E aí eu cheguei em Portugal e não tinha nada. Nada. Você vê que quando Deus, Ele direciona, quando Deus fala, quando Deus está, obedeça. Obedeça e faça. Porque Ele financia, Ele avalia, Ele abençoa. E aí a semana passada eu não fiz a live. Por quê? Porque eu fiz a minha mudança. Eu fiz a minha mudança pro apartamento, que já está praticamente pronto para receber agora a minha família. Você vê como que isso é forte? E eu me emociono por quê? Porque para um imigrante chegar aqui e conseguir, né, conseguir as coisas, né, alcançar as coisas, um apartamento, as mobílias, a gente sabe, só quem está aqui sabe que não é fácil. Só quem está aqui sabe que tem um grau de dificuldade muito grande. Muito grande. E quando eu estava procurando o apartamento, né, aqui se chama, não é alugar, aqui se fala arrendar. Para arrendar um apartamento, né, exige muito, exige mesmo. É algo assim, não vou dizer impossível, mas é algo que eles fazem, que eles impõem, que assim, tem que ter muita perseverança, muita fé, tem que ter Deus. E nesse período muito curto, eu tenho documento, tudo de forma legal, eu tenho documentos que outras pessoas não têm. E nesse período tão curto, não vai ter como mostrar para você, mas eu olho as mobílias, eu olho para o apartamento e eu mandei foto para
para minha mãe, mandei foto para a pastora, filmei e eu vejo aqui, eu não vejo outra coisa a não ser Deus. Eu não vejo outra coisa a não ser ver a manifestação do soberano, de Deus. Eu vi e percebi que alguns não deram certo, porque não era para ser. E eu fiz uma oração e disse para Deus: Senhor, me coloca no lugar que o Senhor quer que eu esteja. Olha, faça essa oração. Muitas vezes a gente quer algo, eu quero, eu preciso. Sabe, já estava quase findando o tempo, o prazo, né? Porque a pastora, minha família, as crianças vêm agora, falo crianças, eles ficam bravos. Os filhos vêm agora em dia 20 de novembro, né? E aquela correria, preciso arrendar. Ai, mas pode ser qualquer lugar. Já sabe quando a pessoa, de repente, já está aceitando qualquer coisa. E aí eu parei e disse: não, de jeito nenhum. Deus não tem qualquer coisa para o seu servo. Isso serve para você que está buscando um relacionamento, você que está buscando uma bênção, que muitas vezes parece que passou o tempo, parece que já passou o tempo. Qualquer coisa serve, não. Eu fiz uma oração e disse: Senhor, me coloca no lugar que o Senhor quer que eu esteja, que a minha família esteja. E ali eu passei a confiar em Deus. Confiar no sentido, Ele vai dar. Ele vai. E inclusive, quem me passou o contato dessa pessoa aqui, do apartamento, foi a pastora. Aí do Brasil ela ajudou, né? Deus usou, enfim. E tudo aconteceu, tudo fluiu e como eu falei, né? Eu cheguei aqui só com uma mala. Tô quase igual Jacó. Ai, meu Deus. E eu fiz uma mudança. Você tem noção do que é isso? De ter já um apartamento mobiliado. Aí, como explica isso? Como explica? Como explica? Fala pra mim. É Deus. Não tem explicação humana. Quando eu cheguei, eu olhava para esse país, eu olhava para as coisas, eu falava: Jesus, você está no Brasil, você estrala o dedo, você pede socorro, você fala: ô fulano, ajuda aqui, ou você tem... Vai aparecendo. Mas e quando você está num lugar que ninguém te conhece? E quando você está num lugar que ninguém te conhece? E eu vivi essa glória. Eu vivi essa glória e vi a manifestação de Deus na minha vida, na vida da minha família, no meu ministério. Eu vi a manifestação de Deus porque eu vi Deus usando pessoas aqui. Eu vi Deus usando pessoas. Eu vi Deus usando os corvos, ou os corvos, né? Deus usando o improvável, Deus cuidando dos detalhes. E domingo passado eu mudei e falar para você que teve coisas que não deu para trazer. Do lugar que eu estava, ficou algumas coisas para trás, porque não deu para trazer. Não deu para trazer. E isso é o próprio Deus. E por isso, cada um de nós não podemos dizer como isso vai acontecer. Se você realmente crê em Deus, se você serve a um grande Deus, não é só dizer da boca para fora. Se isso está dentro de você,
Então você precisa acreditar que Deus vai criar meios para te favorecer e para te abençoar. O que você não tem, o que a medicina não tem, o que o homem não tem, Deus tem. Se você me pedir e falar assim, ô bispo, me empresta aí 2.000 euros, 2.000 reais, 5.000 reais, 10 milhões, 3 milhões, 1 bilhão, eu não tenho. Mas se realmente você crê em Deus, Ele tem. E Ele vai criar meios para te abençoar. Bispo, eu preciso de uma medicação que não existe, não foi ainda fabricada, não existe. Deus tem a cura. Deus tem o remédio. Ele é a solução. Mas Deus muitas vezes não pode fazer porque nós estamos como Jeremias. Ah, eu sou uma criança. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas isso é difícil demais. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo outro. Não. Deus pode fazer, Deus pode abençoar. Basta realmente você crer. E Ele pode fazer tudo por cada um de nós. Deus pode fazer. Deus pode te abençoar. Se podes, tudo é possível ao que crê. Basta você crer, basta você acreditar. Então, na sequência da leitura, o Jeremias, o que Deus foi falando e fazendo na vida do Jeremias, que diz assim, ó: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Puxa vida. Ponho em sua boca as minhas palavras. Olha o que Deus fez com Jeremias. Qual era a dificuldade do Jeremias mesmo? Vocês se lembram? Escreve aí para mim. Qual era a dificuldade do Jeremias? Vocês se lembram ou não? Ou vocês já estão dispersos? Ô, minha gente, fala aí comigo. Qual era a dificuldade do Jeremias? Hã? Que nós iniciamos ali falando. A dificuldade. Vocês estão aí comigo? Vocês estão aí? Cadê vocês, minha gente? Não falam mais. Vocês estão emocionados com o meu testemunho aqui? Hã? Fala aí, gente. Fala aí comigo, vamos. Qual era a dificuldade do Jeremias? Ele não sabia falar. Ele era uma criança. Sabia falar. Exatamente. Ele não sabia falar. O que Deus falou para ele aqui Isto, dizer que era novo, que não podia falar, isso daí mesmo. Ele não sabia falar. Agora vamos transferir para cada um de nós. O que você não sabe? O que você acha que não pode? E que essa deficiência, essa dificuldade que humanamente falando você tem, ela vai ser suprida por Deus. Exatamente isso. Porque aqui, ó, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Ponho em sua boca as minhas palavras. Então pensa, para pensar. O que era difícil para o Jeremias, Deus foi lá e supriu. Coloque em sua boca as minhas palavras. Aí você tem dificuldade para falar? Tudo bem. Eu vou colocar as minhas palavras, as minhas palavras na sua boca. Ou seja,
Se você tinha dificuldade na fala, você não vai ter mais. Se você tinha dificuldade em alguma área da sua vida, você não vai ter mais. Porque Deus, nesta noite, ou nesta tarde aí no Brasil, Deus, neste momento, está estendendo as mãos dele sobre a sua casa, a sua família. Deus está estendendo as mãos dele sobre a sua saúde, a sua vida financeira, a sua vida profissional, sentimental. Deus está estendendo as mãos dele para suprir as suas necessidades. Deus está estendendo as mãos. E que neste momento você receba essa unção, esse poder, esse toque. Porque Deus está estendendo as suas mãos sobre a sua vida. E a partir de agora eu declaro que a sua vida seja transformada, mudada. E que a partir de agora você que não era capaz, você que não se sentia capaz de fazer algo, de executar algo, que neste momento você se sinta capaz. Que você realmente neste momento, você se sinta, que você não somente venha sentir, mas que você receba aí agora esse poder para fazer aquilo que você achava que não era capaz. De ser curado, de ser liberto e assim por diante. Porque Deus está estendendo as mãos sobre a sua vida, no nome de Jesus. E aquilo que parecia ser tão difícil, vai se tornar fácil. O que era difícil, o que era impossível, vai se tornar fácil, porque Deus está estendendo as mãos para te favorecer, para te abençoar, para te dar vitórias nesta noite, neste momento. Deus está estendendo as mãos sobre a sua vida. E Deus está quebrando todo o jugo, Deus está quebrando, Deus está te libertando de tudo aquilo que estava te aprisionando aí dentro, te impedindo de viver coisas maiores e melhores. Que Deus realmente toque cada um de vocês, aonde você estiver agora. Que Deus venha tocar na sua vida. Não sei o que é, não sei quais são as áreas, mas seja ela qual for, Deus está estendendo as mãos e Deus está te abençoando agora. Deus está abençoando pessoas agora. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio na palavra. Eu creio no poder de Deus. E você vai poder dizer depois, verdade, o que era impossível se tornou possível. O que era difícil se tornou fácil pelo poder de Deus. Não foi pelo poder do médico, advogado, não foi pelo poder do A, do B e do C, não foi pelo poder do bispo, não foi pelo poder do marido, da esposa, dos filhos, do patrão, do banco agiota, mas foi pelo poder de Deus, para que o nome dele seja glorificado na tua vida, para que o nome dele seja glorificado e exaltado cada dia mais. E aí ele continua dizendo: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Poxa vida. Poxa vida. Olha, eu não vou me prender muito em alguns pontos aqui. Mas tem um ponto aqui que eu vou me prender. E eu vou declarar e profetizar isso sobre a tua vida. Que isso é forte demais, olha só. Veja, eu hoje dou a você autoridade. Receba aí a autoridade aí agora. E quando fala de autoridade, está falando de autoridade espiritual. Se você tem autoridade espiritual, no mundo espiritual você vai ter autoridade no mundo físico. Por que tem pessoas que nos respeitam, né? Muitas vezes, fala assim, mas aquela pessoa ali não é uma autoridade, não é nada, mas ela tem um tratamento diferente, né?
É porque ela é uma autoridade espiritual. No mundo espiritual, ela é uma autoridade. Ela se posicionou como uma autoridade espiritual. Então, Deus deu autoridade para o Jeremias. A autoridade aqui, ó. Autoridade sobre nações. Para pensar. O menino um jovenzinho que não sabia nem falar, recebeu autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar. Vai lá, destrói tudo, acaba com tudo aquilo que é ruim e constrói tudo novo. Você vai ter esse poder de destruição e de construção. De destruição e de construção. Você vai destruir da tua vida. Você recebeu essa autoridade no mundo espiritual para destruir da tua vida, para tirar da tua vida, para arrancar da tua vida todos os males. E a partir de agora, uma edificação, você vai edificar a sua vida de forma abençoada. Deus está dizendo isso. Você vai edificar a sua vida de forma abençoada. Você tem autoridade. Então faça uso da autoridade que Deus te deu para você construir uma nova vida. Aqui, ó. Para edificar, para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de amendoeira. Respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, no nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu tenho a certeza que assim será na sua vida. E você não vai mais se sentir inferior, incapaz, andar de cabeça baixa, vai parar de dizer eu não posso, não consigo, é difícil, não tem cura. Não. Quando Deus realmente está em um lugar, na vida de uma pessoa, ainda que você não tenha muitos recursos, muitas coisas, mas você tem o que é necessário. Você tem Deus. E com Deus, você realmente vai fazer história. Você vai fazer acontecer pelo nome de Jesus. Ai, como, Senhor? Como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer, meu filho? Ai, mas eu sou uma criança. E daí que você é uma criança? Deus usa quem Ele quer. Deus usa criança. Deus usa um senhor, uma senhora. Deus usa quem Ele quer. Basta a pessoa realmente crer. E se você crer, Deus pode fazer, Deus pode usar você para coisas gloriosas. E Jeremias se tornou um grande instrumento nas mãos do Senhor. E você também vai se tornar, ou já se tornou e vai só multiplicar e crescer ainda mais, um grande instrumento nas mãos do Senhor para grandes realizações. E não deixe mais esse espírito intimidador, esse espírito que intimida, esse espírito que amedronta, esse espírito que faz com que a pessoa se sinta incapaz. Enfim, não deixe mais esse mal dominar a sua vida. Seja dominada pelo poder de Deus, pela unção de Deus, porque Deus quer usar você para coisas grandes. Ele te separou, Ele te ungiu, Ele te separou para coisas grandes. No nome de Jesus.